Olá, caros alunos, tudo bem? Hoje nossa aula vai falar sobre força magnética atuando em fios conduzindo corrente elétrica. A gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver com a aula passada, que foi força magnética atuando em cargas elétricas dentro de um campo magnético. E o que é mais legal é que eu vou falar em sequência de uma aplicação bem interessante que vai explicar como é que os motores DC ou motores de corrente contínua conseguem girar. Você já deve ter brincado, alguém já deve ter brincado com aqueles motorizinhos que tem carrinho de controle remoto, os antigos videocassete, né? Talvez você não saiba nem o que seja isso, mas eu posso colocar uma imagem aqui. E esses motorizinhos funcionam com esse mesmo princípio. E o que é mais legal que a gente vai ver lá na frente é que a maior parte dos motores elétricos eles são reversíveis. Eles podem funcionar tanto como receptor, que é o enfoque que a gente vai dar aqui, um receptor elétrico, quanto como gerador. Então vamos embora para mais uma aula. Valeu. Ei, olha o título que eu coloquei aqui. Força magnética atuando em fios, conduzindo corrente elétrica e imersos em um campo magnético. Então, caso haja interação magnética de uma força puxando, empurrando um fio, e essa força seja de natureza magnética, para isso acontecer, primeiro, esse fio tem que, no mínimo, estar conduzindo corrente elétrica e tem que estar imerso em uma região de campo magnético. Também pode acontecer de ter essas duas coisas e não ter força magnética, como eu vou falar já já. Então veja que eu coloquei um título bem gigante aqui nessa tela. Posso até apagar, por questão de estética, e diminuir. Então, só chamei agora de força magnética atuando em fios. Mas a gente já sabe que tem que ser fios conduzindo corrente imersos numa região de campo magnético. Então, imagine esse recorte aqui dessa figura que eu tirei lá do Halliday, que mostra uma secção de um fio de comprimento L, um fio condutor, um fio de cobre, por exemplo, de comprimento L, conduzindo uma corrente para cima. Lembrando que a gente está considerando essa corrente formada por portadores de carga positivos, né? E a velocidade de deslocamento desses elétrons, na verdade, a gente sabe que é para baixo, porque a velocidade deriva lá, que a gente discutiu lá no conceito de corrente elétrica. Os portadores, na verdade, são negativos, né? Essa corrente é a corrente convencional. E esse campo magnético, como está na figura aqui, o símbolo dele é uma bolinha. A gente já também falou na aula passada, relembrou, que se você tem o símbolo de uma bolinha, significa dizer que esse campo está saindo do plano do papel, né? Então vamos tentar usar a regra da mão esquerda. Aqui na tela, a minha mão invertida, espelhada, né? Não tem problema. A minha mão esquerda aí aparece para vocês como se fosse a mão direita. Mas é a minha mão esquerda. Ó. Eu sou casado, tenho aliança na mão esquerda, para provar que essa é a minha mão esquerda. Então, olha só. O campo vai ser saindo, né? Então, lembra que o campo é o indicador. Vou colocar aqui meu dedo, uma figura tridimensional, para relembrar vocês o que é cada vetor aí. Então, o campo é saindo. Eu vou ter que fazer assim, ó. A corrente de deslocamento convencional está para cima. Então, é o meu dedo lá anelar. Por que eu estou colocando para cima? Porque a gente está considerando a corrente convencional. O que vai acontecer é que você tem cargas indo para cima, ó, aqui, ó, e a força vai dar para a minha tela aqui para a direita. Podem fazer com a mão esquerda de vocês aqui. Então, esse fio vai ser puxado por uma força que vai ser para a direita. Olha que coisa interessante. Por que existe isso? Porque corrente nada mais do que cargas se deslocando em um determinado sentido. Aí, se você me disser, Pietro, eu não concordo com isso. Primeiro, a corrente no condutor não é formada de portadores de carga positivos, ela é formada de portadores de carga negativos, elétrons. Nós já discutimos isso, a corrente no estado sólido, né, nos materiais condutores sólidos. Então, esse negócio de botar a corrente para cima está errado, porque na verdade essas cargas estão se deslocando para baixo.
Vamos fazer isso agora então? Vamos colocar o campo saindo, a corrente para baixo, aqui é o meu anelar, a força magnética aqui na minha visão estaria dando para a esquerda, mas os elétrons têm que carga? Tem carga negativa? Então, se tem carga negativa, o Q lá do QVB, que nós vimos na aula passada, deixa eu escrever aqui, ó, força magnética é igual a Q V vetorial B. Não foi isso que a gente viu? O escalar aqui é negativo. Quando o escalar é negativo, que foi o que a gente tratou lá na regra da mão esquerda, que a força vai ter o sentido contrário. Ou seja, para mim ela vai ser para a direita, igual está aí na figura de vocês. Então, tanto faz você usar os portadores de carga negativos, no deslocamento de deriva deles, ou você usar a corrente convencional e usar como se fosse um portador de carga positivo. O efeito é o mesmo, ainda bem. Agora, como é que eu vou relacionar essa força magnética a essas grandezas que estão aqui? Corrente, por exemplo, que aqui é carga, fluxo de carga. Bom, vamos começar lembrando o seguinte: essa velocidade dessa função aqui, dessa equação, ela está sendo medida nesse deslocamento aqui que eu chamei de L, nessa figura. E a gente sabe muito bem que em módulo, né, eu posso até botar lá vetorial, a gente sabe que V vai dar L sobre ΔT, não é isso que vai dar? Pelo que a gente já aprendeu já em física 1, em mecânica, deslocamento por tempo. Então eu posso com certeza jogar esse valor aqui. E que é esse L? L é um vetor de deslocamento, não deixa de ser, que aponta aqui para cima, no mesmo sentido da corrente convencional, esse meu L aqui. Ele está coincidindo nesse mesmo sentido da corrente convencional. Então, se esse L é esse vetor de deslocamento que está para cima, né? Por que não substituir ali naquela equação? Vai ficar Fm, estou usando a forma vetorial ainda, tá? Igual a Q, aí aqui, ó, L sobre ΔT vetorial B. Percebam que esse produto vetorial ainda pode constar aqui nessa função. Só que agora eu tenho dois escalares aqui, além da carga. O escalar inicial era a carga, não era o Q. Agora eu tenho o escalar Q e o escalar ΔT. Quem é que lembra, lá na aula de corrente elétrica, o que é carga sobre tempo? Taxa de variação da carga que passa numa secção do fio. Pois é, corrente elétrica, muito bem. Então eu posso com certeza trocar essa Q sobre ΔT por um escalar também, que é o escalar I, corrente elétrica. Lembra que corrente elétrica é escalar. A versão vetorial da corrente elétrica é a densidade de corrente, J, né? Que I, você deve estar lembrado, integral de JdA, né? O fluxo. Então, J, se eu estiver trabalhando com valores constantes, J é I sobre A, corrente sobre área, ampere por metro quadrado. Então, essa equação agora é a equação que nos permite calcular a força magnética que atua em fios conduzindo corrente elétrica dentro de um campo magnético. Vejam que isso é motivo de preocupação, porque dependendo da aplicação que você vai ter para esse teu fio pode ser puxado e pode fazer uma barriguinha, por exemplo, né, ser deslocado da posição onde ele estava. Então, em muitas situações físicas reais, e isso vai ter bem sentido quando a gente estiver lá na frente, que a gente vai falar de fios que são fontes de campo magnético, e aí eu vou mostrar que fios paralelos conduzindo corrente elétrica, eles podem se atrair ou se repelir devido à junção da interação do campo que um fio gera no outro. O outro fio que sente o campo, sente, entre aspas, acaba sendo esse fio aqui, ó, que está imerso em um campo magnético. E aí vocês podem brincar com direções e sentidos diferentes. Um detalhe importante, não custa nada sempre estar lembrando, é que o módulo dessa força magnética vai ser dado por I, L, B, seno θ. Quem é esse θ? É o ângulo entre o L, que é esse vetor aqui, ó, e o B.
nessa figura o L está para cima e o B está saindo. Então, se você olhar tridimensionalmente, eles formam 90 graus, sendo 91. Mas caso você tivesse um fio conduzindo corrente aqui para a direita e você tivesse um campo magnético que, coincidentemente, também estivesse para a direita, o que vocês iam ter aqui? O que vocês iam ter é que quando você fosse usar lá a regra do produto ali vetorial, né, eu vou colocar aqui que esse de vermelhinho é o B, você tem um B aqui para a direita, e esse pretinho é um fio conduzindo uma corrente I, um fio de comprimento L aqui, ó, nosso L aqui. O que vai acontecer é que nesse caso específico, quando você for fazer aqui o F é igual a I, L seno θ, e LB seno θ, esse θ aqui, que é um ângulo entre L e B, vai dar zero, porque eles estão na mesma direção e sentido. Então, nesse caso, a força magnética vai ser zero. Pode ter também, assim como lá em carga se deslocando no campo magnético, muitas vezes a força dava zero também, porque o ângulo de entrada lá era zero, entre a carga e o campo. E a gente vai mostrar isso agorinha, quando eu for falar de motores DC. Então, entenderam? Muitos livros vocês vão achar em módulo, ao invés de IUB, bio seno θ. Fica mais sonoro, talvez, né? Da língua portuguesa. Bio seno θ. Quando você trabalha em módulo, não tem diferença nenhuma usar bio ou IUB. Agora, no produto vetorial, você tem que só tomar cuidado, principalmente se você tiver aqueles vetores unitários, para quando você for fazer a matriz 3x3 lá. Prestar atenção, né? Então, bio seno θ ou IUB. Ou só bio, quando esse ângulo for 90, porque seno 90 é 1. Como é que fica a regra da mão esquerda aqui? Vou fazer com minha mão agora para ficar diferente. A da mão esquerda e a da mão direita. Então, quando a gente fala em regra da mão esquerda para fios, ó como é que vai ficar aqui os vetores. Esse aqui é o vetor I agora, não é mais o vetor V. Esse aqui continua a ser o vetor B. E aqui vai ser a força magnética, caso você esteja considerando aquele sentido convencional. Mas eu mostrei que isso não muda em nada. Se você estiver usando a regra da mão direita, ó, os dedinhos são o campo e o polegar agora é a corrente. O tapinha, no caso aqui, ó, para cá, vai indicar o sentido da força magnética. Bem, vista essa parte de regra da mão esquerda e mão direita para os fios, finalmente eu vou falar dos famosos motores DC, de corrente contínua. Então, esse esquema aqui é um esquema simples, simplificado de um motor DC. E ele envolve muitas coisas interessantes. Primeiro, o motor DC funciona da seguinte forma. Você pode pegar, por exemplo, um ímã permanente, um polo norte de um ímã permanente e um polo sul de outro ímã permanente. Claro que do lado esquerdo desse polo norte desse ímã permanente tem um polo sul também. Da mesma forma que do outro lado aqui do polo sul tem um polo norte. Mas isso não importa. Então, esse ímã permanente está criando um campo. A gente já viu que esse campo ele é divergente no norte e convergente no sul. Eu vou pegar apenas duas linhas de campo que estão saindo desse polo norte, chegando no polo sul aqui. Então, ele está saindo aqui, ó, essa linha de campo aqui, ó, e vou pegar outra, propositalmente colocá-la aqui embaixo, para a gente enxergar. Então, vai ter um campo para cá. Colocar as setinhas da linha de campo, né? Elas são divergentes no norte e convergentes no sul. Então, esse é o campo B, criado por esse ímã permanente. Para que esse motor DC funcione, tem que ter uma corrente circulando para poder fazer o efeito de força magnética tônica em fio. Então, imagine que isso aqui é um fio dobrado em forma de espira e tem uma corrente que desse lado aqui ela está entrando na espira, vou chamar aqui de I. Vejam que ela faz o loop aqui nessa espira, nesse sentido, sobe aqui, vem para cá, desce desse lado, chega aqui, ó, vem para cá e sai por esse lado aqui do fio. Imaginando que tem um circuito aqui, nessa parte aqui de baixo, um mais aqui e um menos aqui de uma bateria conectando esse
esse sistema para que essa corrente circule nesse sentido. Então, vamos começar pela parte mais simples. A gente viu que força magnética é dada lá por ILB, não é isso? L vetorial B, ou LB seno θ. E eu comentei agora há pouco que quando a corrente tem a mesma direção do campo, não vai haver força magnética, porque no seno θ lá do produto vetorial vai dar zero, porque seno de 0 a 180 é zero. Por que eu estou falando da corrente? Porque o L ele é definido como um vetor que tem o mesmo sentido da corrente I, né? Então, se eu pegar esse trechozinho aqui de verde, eu vou colocar aqui de verde, esse trecho aqui, ó, eu vou ter aqui um L, que é para a direita, esse vetor L aqui, e eu vou ter o campo também B para a direita, ó. Quando eu fizer lá, vai dar zero, porque vai ficar a força magnética é igual a I, LB, seno de zero, que é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Portanto, nem esse trecho horizontal da espira de cima, nem os pedacinhos de baixo, que também estão imersos no campo magnético, esse pedacinho e esse, tem força magnética atuando nele. Eles não ficam sujeitos a força magnética nenhuma. Agora, será que os trechos que estão entrando nesse plano do quadro, nessa figura tridimensional, eles também não ficam sujeitos à força magnética? Vamos ver. Vamos pegar esse trecho aqui do lado esquerdo. Você tem o I subindo, e, portanto, o meu vetor L também está para cima. E você tem o B para a direita, ambos formando aqui, ó, 90 graus. Vamos à regra da mão esquerda aqui, lembrando que aí na tela é espelhado. Então, o campo está para a direita, o L está entrando. Na minha mão aqui, encaixando a minha mão esquerda com L entrando e o B para a direita, a força magnética vai dar para baixo. Resultado, esse ramo do fio vai ficar sujeito a uma força magnética para baixo. E o outro lado, que é esse aqui que eu estou botando a bolinha verde, então lá vou usar o meu L aqui saindo e o meu B para a direita. A minha força para onde deu? Para cima. Vai ter uma força magnética atuando para cima. Olhem para essas duas forças aí. O que isso aí gera? Isso gera um torque. Vocês já aprenderam isso em Física 1, né? Torque na espira. Esse torque, quando você tem duas forças assim, separadas por uma distância x, né, ou d, esse sistema, se essas forças são iguais ou opostas, a gente chama de binário. Então, o momento, o torque dessas duas forças, ele é dado por produto da força, vetorial força, vezes o braço da força, né, x ou L. Vou chamar de x aqui. Não é isso que é o torque, né? E ele usa a regra da mão esquerda também, ou da mão direita, e você tem o sentido e a direção desse torque. Nesse caso aqui, o torque total é a soma dos dois torques aí dos dois lados, ou seja, o torque do lado esquerdo, eu vou chamar assim, mais o torque do lado direito. Esse torque do lado esquerdo, se você for olhar para ele individualmente, ele vai dar a força vezes o braço da força. O que é o braço da força? Vamos relembrar. O braço da força é a distância perpendicular entre o eixo de rotação. O eixo de rotação aqui é um eixo que passa... Deixa eu pegar a régua aqui, para ficar mais fácil entender. O eixo de rotação dessa espira aqui, ó, é um eixo que passa aqui, ó, no meio dessa espira aqui, ó. Eu vou colocar colorido. Esse aqui é o eixo de rotação. Então, tem um eixo de rotação, significa que essa espira vai girar assim, ó, nesse sentido, né, anti-horário. E aí o torque dessa força, eu tenho que usar esse braço da força aqui, ó, que nessa posição, ele é a menor distância, a distância perpendicular entre o eixo de rotação e a linha de ação da força. Eu posso chamar de, se o lado do quadrado for A sobre 2, né? E aí ficaria uma coisa assim, ó, esse torque. Ficaria em módulo, né? Ficaria F vezes A sobre 2. Como eu estou somando aqui um torque do lado esquerdo e um do lado direito, e ambos são vezes A sobre 2, quando eu fizer FA sobre 2 vezes FA sobre 2, vai dar F vezes A. Então, esse torque aqui vai dar a força magnética, que é ILB, vezes o braço, que é A. Só que o L é o comprimento daquele ramo de corrente que eu estou considerando no lado da espira.
se você olhar o L, eu coloquei aqui de verde, eu vou pintar ele aqui com a caneta para destacar. O L foi esse L aqui, ó. Se eu considerar o fio inteiro e chamar esse lado aqui do fio de, sei lá, de B, vamos chamar de L, então vai ficar o A por causa do torque, que é o braço da força, né? O braço do binário nesse caso aí, porque é A sobre 2 com A sobre 2, e o B por causa do L. Então, se você olhar aqui nessa figura, isso aqui vai ficar algo do tipo assim, ó, torque vai ser I AB ou BA, na ordem que você quer escrever, vezes o B, no caso aí eu considerando seno θ igual a 1, né? Porque nessa posição aqui não existe ângulo para você tirar o braço da força. Claro que se essa bobina se desloca, esse torque vai começar a depender do ângulo ali. Mas essencialmente esse é o torque na bobina. Então voltando para cá, esquecendo a parte aí quantitativa e pensando na parte agora qualitativa. Essa bobina vai dar meio giro, até não tem problema nenhum. Mas perceba que quando ela der meio giro, se a corrente estava entrando aqui desse lado, aqui vou chamar esse lado aqui de X do fio e esse aqui de X'. Quando ela der meia volta, né, fizer assim, ó, o X vai estar agora do lado direito e o X' do lado esquerdo, concorda? Vai inverter aqui. Vai ficar assim, X' aqui e X aqui. Qual é o problema? O problema é que o X é onde a corrente entra. Então, quando ela der meia volta, a corrente vai entrar por aqui e sair por aqui. Se você fizer agora, inverter toda a corrente aí nesse loop, faça isso como exercício, você vai ver que a força do lado direito da espira, que dava para cima, a magnética, vai dar para baixo agora. Porque a corrente não vai ser mais saindo do plano do papel, vai ser entrando. E a do lado esquerdo vai dar para cima. Resultado, você vai ter um torque, um binário de forças assim agora. Resultado, essa espira vai dar meia volta para a direita. Ué, que coisa estranha. Então quer dizer que esse motor aí, ele não gira, ele fica fazendo assim, é? Como é que os caras resolveram isso? Vocês têm ideia como é que eles resolveram esse problema da meia volta? Ah, viva as mentes brilhantes. Tem uma coisinha chamada comutador. Qual é a função do comutador? A função do comutador é garantir que a corrente que entra do lado esquerdo da espira ali, ó, sempre continue entrando e a que sai sempre continue saindo. Então, esses aqui são os dois fios finais ali da espira, onde a corrente entra aqui, ó, nem está ali na espira em perspectiva, entra aqui e sai aqui. Olha que negócio bem bolado. Como é que isso é feito? Existem essas chamadas escovas aqui e esses semicascas cilíndricas, vamos chamar assim, são metálicas, são de metal. Tudo aqui é de metal, as escovas são de metal também. De modo que esse lado da escova está ligado ao mais lá do circuito DC. Então a corrente sempre vai vir por aqui, ó, e tender a continuar aqui. Como essa escova ela só raspa nesse comutador, contato metálico, quando ela raspa aqui, essa corrente ela tem continuidade e continua subindo. Faz o loop lá em cima no circuito, volta por aqui, tudo isso aqui é condutor, a corrente continua a vir por aqui, ó, passa aqui por esse contato, essa escova também, e vai para outra parte do circuito que está ligado ao menos da bateria. Olha que coisa interessante. Depois de dar meia volta, pode notar que essa parte aqui da esquerda, ela vai lá para a direita, não tem problema. O que importa é que esse lado esquerdo aqui da espira sempre vai continuar sendo o lado que faz a corrente entrar no plano do papel e o outro lado é o lado que faz a corrente sair. Que negócio bem bolado, né? Esse exemplo aí. E aí, para finalizar, falar de uma coisa aqui também que é interessante. Volta aqui para essa equação de torque. Na prática, isso aqui tem um seno θ, né? Se você reparar aqui nesse torque, quando você fizer IBA, esse BA, que é a base vezes a altura daquela espira, considerando aquele espaçozinho onde os fios saem, isso é a área da espira. Então fica IAB vezes seno θ. Por que esse seno θ? Se você pensar na espira assim, do jeito que está essa figura aqui, esquece esse espaçozinho aqui que é descontínuo, esse A tem que ser um vetor, né, mais uma vez, porque aqui é um produto vetorial,
Como é que a gente resolve isso? Criando aquele vetor normal à área. Lembra que a gente já tratou lá em fluxo? E aí, seno θ vai ser o ângulo entre esse vetor normal e o campo magnético B, no caso aqui. Se for desse exemplo, vai ser 90. Então, reescrevendo aqui essa função, ficaria algo do tipo torque é igual a I AB. AB, uma coisa mais ou menos assim. O que acontece? Da mesma forma que existia momento de dipolo elétrico, lembra? A gente também pode definir um vetor momento de dipolo magnético. Se você imaginar que ao invés de eu ter uma espira aqui, eu tenho N espiras, né, N fios, loops ali, o enrolamento, como a gente costuma chamar, que é o que tem na prática nos motores, vários, eu tenho que multiplicar isso aqui por N. Basta eu multiplicar isso por N, onde N é o número de espiras. E aí eu defino esse Mi como produto N e A. Esse é o vetor de polo magnético, momento de polo magnético. Se você olhar para a unidade de medida aqui, ó, N não tem unidade, porque é o número de espiras, I é ampere e área é metro quadrado. Então, é ampere metro quadrado, a unidade desse vetor Mi. Se eu fizer isso, eu posso dizer que o torque agora, ó, substituir aqui ó, a versão vetorial aqui. Esqueci de botar aqui o setinho de vetor, né? A versão vetorial vai ser o quê? Mi vetorial B. Então, da mesma forma que existe um momento de dipolo elétrico, que é um vetor definido, que tem a direção da linha que une a carga positiva e a negativa, no sentido da negativa para positiva, o momento de dipolo magnético, esse Mi, ele tem o sentido e a direção do vetor normal à espira. Então, você tem aqui uma espira, onde você tem uma corrente circulando aqui I, sentido aqui horário, né? Se eu estivesse vendo essa espira aqui de cima. E aí, se eu tiver, por exemplo, um campo para cima, vou mudar agora o exemplo, colocar um campo magnético para cima, B, o vetor momento de dipolo magnético vai ser um vetor definido para baixo. Assim como o momento de dipolo elétrico, ele era do menos para o mais. Da mesma forma, se eu tiver aqui uma espira circular e a corrente circulando no sentido anti-horário, se o campo for para cima, B, eu vou ter um momento de dipolo magnético para baixo, Mi. Então, até nisso existe um paralelo entre eletricidade, fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Aí, olhem que paralelo interessante. Quando a gente falava de campo elétrico, né, de polo elétrico, a gente pode fazer uma mistureba lá nas aulas de trabalho, né, a gente viu que o trabalho era o negativo do U, né, da energia potencial elétrica, do DU, na verdade. Mas se você considera um como infinito, é menos o U. E aí, isso era igual a QED. Como esse menos pode vir para cá, U dava menos QED. Só que o momento de dipolo não era esse produto aqui, QD. Estão lembrados que a gente usou isso para deduzir a equação lá de dipolo elétrico? Quem tiver com dúvida, vai lá na minha playlist de eletromagnetismo. Tem uma aula lá cujo título é dipolo elétrico. Esse produto QD aqui, ó, a gente chamou do vetor P. Então, o meu U podia ser definido como menos P, que era o vetor de polo elétrico, vezes o E, que é o campo elétrico. Já está aí nessa equação. A energia potencial elétrica. Pois é, paralelamente existe também quando a gente fala de dipolo magnético. Veja como a natureza ela tem essas simetrias em muitos casos. O que acontece é que, da mesma forma, a energia de um dipolo magnético, a energia potencial, ela vai ser igual a menos, quem é a versão magnética do P não é o Mi, vai ser menos Mi vezes B. E aí lembrar que isso é um produto escalar, né? Da mesma forma que é. Normalmente o cosseno de zero, que é 1, como nesse caso aqui, 0 a 180, ó. E aí você não vai se preocupar, porque você só vai ter Mi vezes B. Percebam que olhando para essa equação, você pode definir o Mi através de outras duas unidades, né? A unidade de Mi aqui, ó, seria a unidade de U, né, que é Joule, por unidade de campo magnético por Tesla. Então, muita gente mede momento de dipolo magnético em joules por Tesla. Se você olhar lá no Halliday, por exemplo, tem uma tabela mostrando momentos magnéticos de diferentes exemplos em joule por Tesla. Deixa eu mostrar aqui. Então, está aqui, ó.
Alguns momentos de dipolo magnético. Tabela 28.2 do Halliday 3. Ímã pequeno, 5 joules por Tesla. Terra, 8, 10 a 22 joules por Tesla. Próton, e assim vai. Elétron. Então, uma coisa interessante que acontece, que a gente viu, é que se houver torque, torque a gente pensa em rotação, né, de um corpo girando dentro de um campo magnético, isso pode ser associado a um momento de dipolo magnético. Uma carga girando em torno do próprio eixo também funciona e também você pode definir esse momento de dipolo magnético, ou momento magnético da matéria. Isso é um paralelo que existe, por exemplo, quando você vai falar de momento nuclear magnético, e você, quando vai trabalhar em física de partículas, você lida com esse vetor μ, que está associado a torque, que é associado à rotação. Mas eu não vou falar disso porque isso seria o escopo para outra aula também interessante. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Mais uma vez, foi um prazer e até a próxima aula. Valeu, fui!